Pai, muito obrigado, Jesus. Quero agradecer a você que está nos acompanhando agora, nesse momento, na sua casa, com a sua família. Quero dizer para você que o Senhor, Ele vai abençoar a tua vida nessa noite de uma forma poderosa. Com certeza, muitas coisas Deus vai colocar no teu coração nessa noite maravilhosa. Eu quero já aproveitar para desejar para todas as mães do Brasil, né? Um feliz Dia das Mães, mas também para todas as mães da IDPB Beit Shalom, todas as mães dos ministérios que estão nos assistindo agora, aqui em Itacoatiara e também no Amazonas. Que o Senhor possa enriquecer a cada dia e dê sabedoria para todas as mulheres que são mãe. Esse dia especial dedicado a você. Que a luz do Eterno venha brilhar sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Provérbio 31 diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Que o Senhor possa te dar sabedoria para ser a cada dia uma mãe melhor. Em nome de Jesus. Quero agradecer a todos os ministros de louvor, ministro de dança que estavam aqui nos auxiliando nesse culto. E também a equipe técnica que está nos acompanhando aqui, fazendo com que essa transmissão chegue até você. Eu quero nesse momento, antes de começar, orar pela tua vida e pela tua casa. Já também orando, tem alguns irmãos nossos que estão precisando de oração. Eu já quero orar no começo, orar pelo apóstolo Ademar, que está internado, orar para que o Senhor o levante dessa situação e possa vencer. E também por outros irmãos que precisam se recuperar dessa doença que está aí nos desafiando. Vamos todos agradecer a Deus pela vida desses homens. Pai, no nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Tu tens o poder para fazer o doente se levantar, Senhor. Tu tens o poder para curar. Por isso eu peço do Senhor agora, como um humilde servo, em nome do a tua mão, Pai, levanta o apóstolo Ademar daquele leito, em nome de Jesus. Retira do seu corpo toda a enfermidade, vai tirando, removendo, em nome de Jesus, não só dele, mas de todos os outros irmãos. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um que estão, meu Deus, ali precisando agora ser levantado, ser tirado dessa cama, desse lugar. Cura, vem trazendo libertação agora, em nome de Jesus, eu peço do Senhor, amém, e graças a Deus. Meus irmãos, hoje eu quero tratar de um assunto muito simples, porém de uma grande importância para você, e para mim também, um assunto que você já ouviu várias e várias vezes, mas eu quero aqui hoje reforçar, e falar para você, para esclarecer. Talvez você tenha dúvida quanto a isso, ou talvez você pense que você já está realmente alicerçado, né? Eu quero pedir de você que você me compreenda nessa noite e me acompanhe, porque hoje eu quero falar sobre um assunto importante, como eu já falei. Quero falar sobre conhecer a Deus como Pai. Muitos pensam que já são todos filhos de Deus. Por pensar dessa forma, eles não procuram conhecer o seu caráter, a sua vontade. Então, por quê? Porque há esse pensamento, não, todos nós somos filhos de Deus, né? E falar isso é uma coisa, mas você conhece? Se Deus é teu Pai, você conhece esse Deus? Você realmente é um filho dele? Verdadeiramente você fala com ele? Você tem intimidade com esse Deus? Você conhece? É isso que eu quero tratar hoje. Conhecer a Deus como Pai. Então, o que é que a Bíblia fala sobre isso? O que a Bíblia diz? Nós vamos descobrir. Eu entendo uma coisa, amados. Ser filho de Deus é um grande privilégio. É um privilégio de todos aqueles que receberam Jesus e creram no seu nome. Isso nos dá autoridade, nos dá poder para sermos filhos de Deus. Então Jesus, quando ele orou a oração do Pai Nosso, quando ele ensinou aquela oração, não foi simplesmente uma oração
que muitas pessoas pensam a oração do Pai Nosso e ficam repetindo. Para aquele contexto da época, chamar Deus de Pai não era comum. Não era comum alguém chamar a Deus de Pai, porque se igualaria a Deus. Jesus foi o primeiro homem em carne que falou que Deus era seu Pai. Então, quando orou a oração do Pai Nosso ali em Mateus, ele estava nos ensinando, ele estava introduzindo ali um ensino, né, uma doutrina nova. Ele estava dizendo ali que agora o homem poderia chamar a Deus de Pai. Então, quando ele disse isso para os discípulos, para eles, aquela oração, ela foi uma novidade. Então veja só, como é que ele começou? Mateus 6:9. Portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Veja só, queridos, quando as pessoas ali, os discípulos ouviram isso, para eles foi uma quebra de paradigmas. Por quê? Porque todo judeu tinha Abraão como pai, e não Deus. Todo judeu, chamar Abraão de pai era digno. Mas quando alguém chamava Deus de pai naquela época, era para eles como se fosse uma blasfêmia. Era como se ele estivesse blasfemando de Deus, igualando a Deus. E de poder chamar a Deus de Pai. Como isso aconteceu? Como é que agora Deus é nosso Pai? Como é que nós nos tornamos agora filhos de Deus? Por isso que eu falei que muitas pessoas pensam que já são filhos de Deus. Elas têm essa mentalidade. Mas ser filho de Deus não é bem assim. Como você pensa, tem que haver algo mais do que pensamento. Então Jesus, ele declarou ser filho de Deus. Ele disse isso em João 10, 36, 38. Quanto a mim, o Pai me escolheu e me enviou ao mundo. Então por que vocês dizem que blasfemo contra Deus quando afirmo que sou filho dele? Se não faço o que meu Pai manda, não creiam em mim. Mas se eu o faço e vocês não creem em mim, então creio pelo menos nas coisas que eu faço. Isso para que vocês fiquem sabendo de uma vez por todas que o Pai vive em mim e eu vivo no Pai. Então Jesus podia chamar Deus de Pai, porque tinha a mesma natureza divina. Então, para que nós possamos chamar a Deus de Pai, devemos ser adotados como filho dele, o qual se obtém pela fé em Jesus Cristo. João, Evangelho 1, 12 e 13 diz: mas a todos o que lhe receberam, aos que acreditaram no seu nome, deu-lhes o direito ou o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não são gerados de carne, nem vontade da carne, nem da vontade de homem, mas sim de Deus. Então Jesus, ele se colocou ali como filho de Deus. Ele se igualou, porque ele tinha essa natureza. Então ele deixa claro que para nós podermos chamar a Deus de Pai, nós temos que receber Jesus. Só através dele é que nós podemos chamar Deus de Pai. Então isso é a primeira coisa que eu quero dizer para você. Você precisa receber a Jesus para poder ter o direito, não só receber Jesus, mas crer nele, para você ter o direito de ser filho de Deus e chamar Deus de Pai. Quando não conhecíamos Jesus como nosso Salvador, nós tínhamos outro pai. Você pergunta, os judeus, o pai era Abraão, mas Jesus disse que não era Abraão. Se Abraão fosse o pai deles, eles aceitariam Jesus, eles aceitariam a mensagem de Jesus. Mas Jesus disse o seguinte: o pai de vocês é o diabo, porque vocês fazem o desejo dele. João 8, 44. Amados, isso aqui parece um pouco
duro que eu vou dizer para você. Mas se você pratica as obras da carne, se você faz a vontade da carne, você não é filho de Deus ainda. O teu pai ainda é o diabo, segundo o que nos informa João 8,44. Essa foi a resposta que Jesus deu para aqueles judeus que estavam ali, questionando com ele. E ele disse o seguinte: o pai de vocês é o diabo. Paulo também disse algo assim, muito revelador. Ele disse: e ele lhes deu vida a vós, quando estávamos mortos em seus delitos e pecados, nos quais andaram em outro tempo, seguindo a corrente deste mundo, conforme o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Mas Deus, que é rico em misericórdia, por seu grande amor com que nos amou, ainda estando nós mortos em pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Efésios de 1 a 5. Olha só, esse texto narrado por Paulo, ele diz que nós vivíamos mortos nos nossos pecados, seguindo o curso do mundo, conforme o príncipe da potestade do ar, o espírito da desobediência. Então, não é simplesmente você falar, eu sou filho de Deus. Você tem que sair desse domínio. Você tem que sair desse curso que o mundo segue. E isso eu te digo, não é fácil. Não é fácil você abandonar o curso do mundo e entrar no caminho que te leva à salvação. Porque você vai ter que fazer renúncias. E renúncias que muitas vezes podem custar para nós alto preço. Na questão de filho, temos dois aspectos interessantes. Primeiro, que o filho, ele tem a natureza do pai, o DNA do pai. Se o teu DNA não bate com o DNA de Jesus, ou o DNA do pai, ele não é teu pai. Isso é comum, até na vida natural. Se faz o DNA, e quando não é comprovado, não é compatível, você já sabe o que acontece, aquele filho não é daquela pessoa. Então, a pergunta que eu faço é: você tem a natureza do pai morando em você? Que natureza é essa? É o caráter dele. É o que envolve o caráter do pai. É muito claro no Novo Testamento mostrar aqueles que são nascidos de Deus, são participantes da natureza divina. 2 Pedro 1,4 fala que nós somos coparticipantes da natureza divina. Quando nós entendemos isso, quando nós temos isso na nossa vida, nós podemos nos relacionar melhor com o nosso Pai. Eu, pensando hoje antes de vir para cá, na verdade o dia todo, todos estamos debaixo dessa realidade que o mundo vive, de uma pandemia, onde muitas pessoas estão em casa, muitas pessoas não podem sair em alguns lugares para visitar os seus familiares, os seus parentes, né? E eu pergunto assim: quantas oportunidades, se você é um crente, quantas oportunidades você teve de fazer isso, quando não estava, entre aspas, aprisionado, e você não fez? Então eu estava pensando, mas talvez muitos não fizeram porque não entenderam esse relacionamento com o Pai. Talvez não entenderam que tipo de natureza estava dentro deles. Por não ter uma natureza divina, não tinham o que compartilhar. A segunda coisa, o filho, ele é herdeiro do Pai. Romanos 8, 16, 17 diz: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então a nossa filiação, ela não consiste em apenas sermos filhos de Deus, participantes da sua vida e natureza, mas também implica em sermos seus herdeiros. Significa que podemos receber e herdar todas as riquezas do Pai.
Quantas pessoas não entendem isso? Quantas pessoas elas vivem abrindo a boca e falando, mas elas não entendem que elas são herdeiras daquilo que o Pai tem. No Evangelho de João, capítulo 17, Jesus orou: tudo que é meu, Pai, é teu, e tudo que é teu é meu. Jesus tinha consciência da sua natureza, de quem ele era realmente diante do Pai. Será que nós podemos orar assim? Será que nós podemos falar isso? Será que nós podemos dizer: tudo que eu tenho é teu, e tudo o que é teu é meu? Muitas pessoas só vivem pedindo: eu quero, Pai, me dá isso, me dá aquilo, mas não querem oferecer nada de si para Deus. Nada. As pessoas têm uma dificuldade muito grande em servir ao Senhor, a servir até mesmo o próximo. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Não é porque que agora nós vamos fazer as coisas, não. Isso tem que ser um estilo de vida no nosso dia a dia. Não é porque agora tem uma situação de calamidade, agora eu vou servir as pessoas, agora eu vou recolher alimentos, agora eu vou recolher roupa, tadinho, agora eu vou... Não, isso aí, para nós que temos a fé e a natureza do Pai, somos herdeiros dele, deve ser uma prática constante, uma prática diária. É o nosso estilo de vida, servir a quem precisa. Nós que acreditamos em Jesus, podemos chamar Deus de Pai. Por quê, queridos? Ele nos deu vida. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. Ele abriu nossos olhos para que nos convertêssemos das trevas para a luz, da potestade de Satanás a Deus, porque recebemos pela fé o perdão de pecados e uma herança do Senhor. Irmãos, temos muitos, nós que cremos em Cristo, muitos motivos para chamar ou acreditar que Deus é o nosso Pai. O sacrifício de Jesus na cruz é a porta aberta para nós termos um relacionamento com Ele, com Deus. Toda pessoa que quer ter um relacionamento com Deus precisa passar por um processo de nascer de novo, o processo da cruz, entender o que aconteceu naquela cruz. Ali Jesus tomou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas mazelas foram colocadas sobre Cristo naquela cruz. Então quer dizer que agora Ele levou tudo que era ruim da minha vida, agora eu estou salvo. Não, você precisa reconhecer esse sacrifício, você precisa entender o que aconteceu de fato ali por você, porque eu percebo que está havendo uma grande insensibilidade em relação ao sacrifício de Jesus. Por quê, pastor? Porque as pessoas, elas não se valorizam. Porque as pessoas têm um estilo de vida enganoso. Elas têm uma máscara. Elas falam sobre Deus, mas não conhecem Deus. Elas precisam experimentar. É muito fácil, meus irmãos. É muito fácil eu estar aqui falando para você. Eu posso falar o que eu quiser aqui. Você não me conhece. Eu posso dizer um monte de coisa. Eu posso dizer para você fazer. Eu posso fazer isso, mas não devo, porque eu seria um grande hipócrita. Mas tem pessoas que fazem isso. Tem pessoas que falam bonito, mas não faz. E essa é a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas que professam a fé, mas elas não têm realidade. Elas não têm estrutura. Tem todo um aparato, tem toda uma capa, tem todo um discurso, mas não tem realidade. É assim que muitas pessoas estão vivendo, entre aspas, na presença de Deus. Muitas pessoas. E se fosse um crente comum, pessoas que não têm compromisso com liderança, seria fácil. Mas o pior é que acontece entre líderes, que acontece entre pessoas que foram escolhidas para liderar. É isso que é triste, meus irmãos. Jesus, Ele fez um grande sacrifício por nós. Ninguém poderia conhecer a Deus ou chamar Deus de Pai se não fosse por intermédio dele, se não fosse por aquela atitude de sacrificar-se na cruz. Será que você entende o que eu estou falando? Quando você entende o sacrifício da cruz, você começa a viver uma vida separada
Você tem que renunciar até sentimentos e pensamentos que não fazem parte, que não estão alinhados com a palavra de Deus. Queridos, não tem conversa. Você tem que ter um lado. Ou você é do lado da verdade, ou você é do lado da mentira. Não tem jeito, não tem mais ou menos. Não tem aquele discurso de dizer assim, não é bem assim. Não existe isso para o crente. Não existe isso para alguém que quer levar o sacrifício a sério. Ah, mas é outra época. Amados, pode ser outra época. Pode ter até mudado os dias. Mas o princípio ele é eterno. O princípio não muda. A cruz, ela nos dá, queridos, o poder de chamar Deus de Pai. Segundo, na cruz, os nossos pecados foram cancelados, todas as maldições foram retiradas, a enfermidade foi destruída, inclusive essa praga que está hoje aqui no mundo, o Covid, toda essa praga já foi cancelada na cruz do Calvário. É muito difícil hoje você orar por alguém que está com esse vírus e dizer que ele está curado, que vai ter que fazer exame. Veja que mudou agora. Orar por uma pessoa que está ali com um tumor, é fácil orar aquele tumor desaparecer. Mas uma pessoa que está contaminada por esse vírus, como é que você vai saber que ela foi curada ali, naquele momento? Então, mudou as coisas, mas o princípio não muda, o poder não muda. Deus, Ele é o nosso Pai. E infelizmente muitas pessoas têm uma imagem negativa de Deus, porque tiveram um relacionamento ruim com seus pais terrenos. É muito difícil para uma pessoa que não teve pai presente se relacionar com Deus. Tem que haver uma conversão realmente, um novo nascimento de fato naquela pessoa, para ela poder entender, porque aí é uma questão sobrenatural. O papel dos pais na terra é ensinar os filhos a conhecer a Deus. Mas quantas famílias brasileiras, quantas pessoas que estão agora até me assistindo, nunca tiveram um pai para ser o exemplo na sua casa? Um exemplo de oração, um exemplo de dedicação a Deus, não. E por isso tem uma imagem negativa de Deus. Por isso que é difícil essa pessoa, ela entender o que Deus fez ali, na cruz. Deus não tem culpa dos pecados dos pais, irmãos. Porque Ele deu uma oportunidade de você conhecê-lo pessoalmente. Muitos pensam que só porque não vê Deus, pensam que Ele não é real. Mas você deve vencer esses temores, queridos, e se jogar no braço dEle, crendo que Ele é real. Nós ainda estamos para ser testados na nossa fé. Nós ainda estamos chegando a um nível de teste de fogo. Toda obra será provada, será testada. Paulo diz isso ali em 1 Coríntios capítulo 3. Ele fala que toda obra vai ser purificada, vai passar pelo fogo. Irmãos, o que está acontecendo hoje com a igreja é um teste. É um teste para o que virá depois, muito pior. Nós temos que estar preparados. Quando eu falo muito pior, não estou dizendo que vai ser amanhã, não, ninguém sabe. Mas é um preparo para você realmente testar se você conhece a Deus ou não, se Deus realmente é o teu pai ou não, se você... Irmãos, eu posso dizer para uma pessoa crer em Deus ou não, só pelo estilo de vida que ela leva, só pela maneira como ela se conduz, ela se comporta, eu sei dizer se ela realmente teme a Deus ou não. O Senhor Jesus disse o seguinte: sede, pois, vós perfeito, como o seu Pai que está nos céus é perfeito. Mateus 5,48. Com este discurso, com esse mandato, nos colocou uma medida que cada homem deve alcançar. Qual é? A estatura do varão perfeito. Como é que eu posso fazer isso, pastor? Irmãos, tem muitas formas de fazer, eu vou passar para você aqui algumas daqui a pouquinho. Se você não conhece a Deus,
como seu pai, será muito difícil que se iguale a ele. Será difícil. Eu tenho uma frase comigo que eu carrego. Como é que eu posso conhecer a Deus se eu não conhecer o meu próximo? Como é que eu posso amar a Deus se eu não amar o próximo? Como é que eu posso entregar algo a Deus se eu não entregar o próximo? Não existe amor a Deus, irmão, se você não amar na horizontal. Só existe amor verdadeiro no vertical se você amar verdadeiramente no horizontal. Por isso que Deus colocou-nos aqui na terra. Quando nós nos convertemos, Ele ainda deixa nós em uma congregação, em um ministério, para nós aprendermos a nos relacionar uns com os outros. Porque só assim vamos aprender a manifestar o amor de Deus e também receber esse amor através das pessoas. É muito difícil você se relacionar com alguém que não é verdadeiro, alguém que não fala a verdade, alguém que não é o que você vê. É difícil. Eu tenho um testemunho que eu conto da minha vida. Eu fui uma pessoa que, quando eu não conhecia Jesus, eu tinha um estilo de vida totalmente hipócrita, mentiroso, devasso, totalmente escarnecedor. Mas quando eu tomei uma decisão para Cristo, com Jesus, em caminhar com Ele, eu coloquei algo no meu coração. Se no mundo eu era hipócrita, se no mundo eu era devasso, eu era mentiroso, se no mundo eu era ali um adúltero, então agora eu vou inverter. Eu vou ser o cara mais fiel na presença de Deus. Eu sempre falo para as pessoas, na visão celular nós temos encontros. Eu digo, eu só fiz um encontro na minha vida, eu só fiz um reencontro. Tudo eu fiz só uma vez, porque quando eu fiz a primeira vez, eu fiz de verdade. Mas tem pessoas, irmãos, que infelizmente, eu não estou dizendo que devem ser igual a mim, mas que não se esforçam para manter o estilo de vida consagrado, e vivem enganando a si mesmo, porque não conhece a Deus como Pai. Primeiro, para você conhecer a Deus, você deve conhecer Jesus. E para conhecer Jesus tem que chegar ao arrependimento, fazendo uma genuína confissão de todos os seus pecados. Então por aí nós já começamos a perceber que nem todos são filhos de Deus. Por quê? Porque nem todos ainda se arrependeram, nem todos ainda confessaram os seus pecados. Veja, queridos, que servir a Deus, eu sempre falo, servir a Deus não é de graça. A graça não é de graça porque alguém pagou o preço por você. Uma vez que alguém pagou o preço por algo que você não podia pagar, agora você tem que pagar o preço para se manter fiel a essa graça que você recebeu. Não é simplesmente estar na graça, agora estou na graça. Mas eu digo uma coisa para você, amados, a graça sem disciplina, a graça sem mandamento é uma desgraça. Que você precisa agora cuidar da sua vida espiritual. Agora você tem que começar a buscar mais a Deus. Você tem que começar a renunciar certos hábitos que você tinha que não agrada a Deus. E isso é diário. Nunca você vai estar de uma vez só livre de todos os seus maus hábitos. Isso é uma coisa diária. Eu não sei quanto tempo você está lutando com algum tipo de hábito na sua vida, mas eu quero te dizer uma coisa: se você se esforçar e se você querer, você vai abandonar isso aí. A cruz, irmãos, o sacrifício trouxe um poder. Jesus disse: eu sou a porta, quem por mim entrar será salvo, entrará e sairá e achará pastos. João 10:9. Jesus não cometeu nenhum pecado, mas ao Pai lhe entregou que todos os nossos pecados, lhe agradou, que todos os nossos pecados caíssem sobre seu único filho. Por isso que eu falo, você tem que entender a morte de Jesus. A graça não foi de graça para Jesus, para você pode ter sido. É muito fácil você dizer: eu quero Jesus,
Isso é a coisa mais fácil que tem. Mas o difícil é você viver esse padrão. Porque não é simplesmente, irmãos, nós, gentios, que cremos em Jesus, não temos nada por seguir a Jesus. Não. Existe muita diferença muito grande do Ocidente para o Oriente em aceitar Cristo. Para o povo do Oriente, aceitar Cristo significa perder família, significa perder herança, significa perder amigos, significa perder empregos. Do Ocidente não. Aceitou Jesus, chega em casa, mãe, aceitei Jesus, pai, tem aquela... Você não é expulso de casa, você não deixa de almoçar naquela família, você dorme no seu quarto. Mas para o Oriente ali, irmãos, não é assim. Perde herança. É muito difícil. Veja que nós temos um privilégio ainda melhor para seguir a Jesus. Nós não aproveitamos isso. Nós não procuramos conhecer esse Deus como nosso Pai e ter um relacionamento com Ele diário, de filho, de conversa, e ter um relacionamento fiel a Ele. Você deve entender que a morte de Jesus não foi o sacrifício de um Marte, foi nossa própria morte. Você e eu merecíamos morrer, mas Deus, irmãos, colocou sobre Jesus Cristo nosso pecado. Será que nós valorizamos isso? Será que nós valorizamos o que Jesus fez por nós, irmãos? Então o que me cabe agora, pastor? Queria uma água aqui, gente, por favor. O que me cabe agora? Me apropriar dessa salvação, me apropriar desse direito que foi me dado, me apropriar desse privilégio que eu tenho agora de chamar Deus de Pai, me apropriar dessa oportunidade que me foi dada de chamar Deus de Pai. O que me cabe agora, pastor? Entrar por essa porta. Jesus disse: eu sou essa porta. Paulo disse: com Cristo estou juntamente crucificado, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo entendeu de forma clara esse conceito de salvação, esse conceito de conhecer. Ele disse que Deus nos deu o Espírito por intermédio do qual nós podemos chamar Abba, Pai, Paizinho. Então o desejo do Senhor é que nós tenhamos um privilégio, uma intimidade com Deus, íntima, de filho. Mas isso não significa dizer que eu possa ser um filho mal criado, rebelde, não. Todos nós sabemos que quando há um filho que é obediente, ele dá alegria ao coração do pai. Foi isso que Jesus disse, foi isso que Jesus ouviu do céu no dia do seu batismo, quando ele ouviu a voz que disse: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então todos nós sabemos que um filho obediente alegra o coração do pai, que um filho obediente dá prazer em uma família, como sabemos da mesma forma que quando um filho é rebelde, entristece o coração do pai, entristece o coração da família. A nossa palavra conheça a Deus como Pai. Não é só de falar, dizer que Ele é Pai. Você tem que procurar, buscar esse Pai e ter um relacionamento com Ele profundo. Primeira João 1,
7 diz: se andarmos na luz como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Você quer conhecer a Deus como Pai hoje? Aproprie-se dessa salvação. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. É muito conhecido esse texto. Então a salvação não é algo que podemos obter por sermos certinho, por praticar boas obras. Não. A salvação ela é obtida pela fé, pela graça. Agora, depois que eu recebo essa salvação, eu posso praticar as boas obras. Eu posso praticar a obediência. Eu posso fazer de tudo, não para ser salvo. De tudo que eu digo, aquilo que agrada a Deus. Mas eu não vou fazer isso porque eu quero ser salvo. Eu vou fazer isso porque eu já sou salvo. Para que você possa desfrutar dessa salvação, é necessário fazer duas coisas interessantes. Primeiro, encher sua mente de pensamento de fé, otimismo, esperança. Filipenses 4:8 diz que nós temos que ocupar nossa mente com tudo que é bom, verdadeiro, amigável. É interessante que nesses tempos que nós estamos vivendo agora, muitas pessoas estão amedrontadas. Muitas pessoas estão em pânicos. Muitas pessoas aprisionada a uma notícia maldita. Mas se você é um crente, e se tem alguém na tua casa que perdeu as esperanças, você tem que se levantar como crente e profetizar sobre essa pessoa a salvação de Deus. Outra coisa, diariamente nós temos que saturar a nossa mente com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela tem conselho para tudo. A palavra de Deus tem conselho para todas as áreas da vida de qualquer pessoa. Tudo que você precisar. E a palavra de Deus, ela aponta para a esperança. Tem palavras, irmãos, na Bíblia, tem textos na Bíblia que falam para você o seguinte: não temas. Não temas. Ser corajoso, ser forte. Então são nessas palavras que nós temos que nos apegar. Existe também a cura que é dada mediante essa salvação. Quando Jesus naquela cruz se entregou, Ele estava levando nossas enfermidades também. Isaías 53:5 diz: mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Irmãos, preste atenção, que o texto não está falando aqui fomos sarados, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Uma diferença muito grande. Existe uma diferença muito grande. Olha, Jesus, Ele foi ferido, Ele foi moído por causa de nossas transgressões e iniquidade. A nossa paz, o direito que nós temos de ter paz, para ter a paz nós precisaríamos ser castigados. Então o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então hoje nós podemos ser curados. Hoje nós podemos ter paz. Por que você está assim, angustiado, atribulado,
com medo, acovardado nessa situação de enfermidade? Se Jesus já levou sobre si tudo isso, por que viver acusado? Se Jesus já levou as transgressões, as iniquidades, tudo aquilo que nos prejudicaria, Jesus já levou. Agora, o que eu tenho que fazer? Me apropriar disso. Jesus, através da cruz, derrotou a enfermidade. E se nós tivermos essa experiência diária de conhecer Deus como Pai, conhecê-lo e entender o seu sacrifício, nós podemos ter isso como uma grande arma a nosso favor. Como é que isso pode acontecer? O sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro é uma arma poderosa que você pode se apropriar. Apocalipse 12, 11 diz: eles venceram por meio do sangue do Cordeiro e da palavra do testemunho deles, e menosprezaram suas vidas até a morte. Então veja bem, eles se apropriaram do sangue do Cordeiro, ou seja, do sacrifício de Jesus, e levantaram a voz contra toda a acusação, levantaram a voz contra toda a culpa, e disseram: aqui não, alguém morreu por nós, há um sangue que foi derramado por nós, e nós nos apropriamos disso, e por isso declaramos: enfermidade, fora; medo, fora, porque o sangue de Jesus foi derramado, e nós entregamos a nossa vida. Uma outra coisa que nós podemos usar como arma é a palavra de Deus, a revelação. Irmãos, a palavra, ela nos ajuda em cada área da nossa vida. Você está com medo, tem uma palavra de ânimo. Se você está se sentindo culpado, tem uma palavra que diz que Jesus já tirou a culpa. Se você está se sentindo condenado, uma palavra que diz que você está livre da condenação. Se você está sem direção, é uma palavra que diz que o Espírito nos guia. Se você está sem conhecer o futuro, é uma palavra que diz que o Espírito Santo nos revela as coisas que vão acontecer. Como é que eu posso me apropriar disso? Tendo intimidade com o Pai, tendo um relacionamento com Ele. Quando nós entendemos essas coisas, irmãos, e entendemos que a palavra tem que morar dentro de nós, a gente vai vencer as dificuldades. Por quê? Porque no mundo nós temos aflições. Foi o próprio Cristo que falou: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo por vocês, eu paguei o preço por vocês. Quando vocês estiverem atribulados, lembre-se do que eu fiz. Sabe qual é o momento que nós lembramos disso, amados? É na ceia. No momento que nós estamos ali comendo o corpo e tomando o sangue de Jesus, nós estamos revivendo esse processo da morte, do seu sacrifício por nós. Uma outra coisa que você pode fazer é dar testemunho do sangue de Jesus na sua vida. É a confissão da palavra, quer dizer que ao confessá-lo em um ato de fé, o sangue é aspergido em sua vida e seus pecados são perdoados. Se não houver argumentos contra você, o mal vai ter que sair. Irmãos, eu estava pensando hoje, é muito difícil nós ser perfeito aqui nessa terra. Por isso que vai ter o arrebatamento para nos transformar. Se o arrebatamento dependesse de uma vida sem pecado, irmãos, ninguém seria arrebatado. Porque todos nós temos algo ainda em nossa vida que precisa ser tratado, que precisa ser mudado. Então esse negócio de dizer assim que não vai porque está em pecado, que pecado a gente está se referindo? Vamos classificar. Pecado e atitude, o que é? Pode nos deixar um adultério, um escândalo moral, um mau caratismo, mas essas coisas do dia a dia, de a gente ficar ali, a gente tem que saber, irmão, nem tudo é pecado. Tratar mal alguém não é uma questão de pecado. Pode ser um momento que eu não me controlei ali,
Então nós precisamos entender que o que Deus está dizendo aqui para nós é tirar os argumentos da nossa vida. Argumentos é roubo, assassinato, fornicação, corrupção e outros mais. São argumentos. Argumento na sua vida, não há por que o mal ficar nela. O meu desafio nessa noite para você, como homem que está falando em nome do Pai, é que você procure conhecer o Pai através de seu Filho Jesus. O próprio Jesus falou: e a vida eterna é esta, que te conheçam a Deus como o único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ele falou isso. O desejo de Deus, o desejo de Jesus é que nós nos tornemos um com o Pai. Esse é o desejo dele. Então, para concluir, eu quero dar algumas recomendações para você. Primeiro, comece cada dia acreditando, pensando, comportando-se como um verdadeiro filho de Deus. Todo dia. Todo dia. Porque tem pessoas que dormem, quando acorda, parece que não é mais filho de Deus. Não, você tem que confessar. Obrigado, Pai, sou teu filho. Eu sou teu filho, me dá direção, me dá sabedoria para viver e obedecer teus mandamentos como teu filho. Outra coisa interessante que você tem que fazer, irmãos, em seu tempo de oração, lembre-se que só através de Jesus você pode chamar Deus de Pai. Quando estão entendendo? Só através de Jesus você pode chamar Deus de Pai. Não existe outro meio. Só através de Jesus você pode chamar Deus de Pai. Outra coisa, peça ao Senhor para que você possa experimentar cada dia que os teus pecados estão perdoados, que a salvação é real na tua vida, que você é uma pessoa curada e que todas as adversidades, através do sangue e da confissão da palavra, são perdoadas. Como eu falei para vocês, esse assunto, ele não é um assunto desconhecido. Muitas pessoas já conhecem, mas eu fiz questão de trazer para você aqui. E eu quero nessa noite orar contigo. Qual é a minha oração para você? É para você entender e conhecer a Deus como Pai. E isso através do que Jesus fez na cruz do Calvário por você. É através do sacrifício dele. Não há outro meio de você chamar Deus de Pai, se não for através do Filho, Jesus Cristo. Então, se você ainda não teve uma experiência com Jesus, se você ainda não passou pelo novo nascimento, se você ainda não passou pela cruz, você pode fazer isso agora. Então eu vou orar com você agora, pedindo que todo argumento do inimigo contra você, todo argumento do inimigo contra a sua vida, caia por terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar então. Vamos agradecer a Deus. Só um minutinho que eu vou dar um aviso aqui importante aqui, tá bom? Vamos agradecer, amados, a Jesus. Pai querido, em nome do Senhor, eu quero orar nesse momento por todas as pessoas que estão nos acompanhando nessa live. Eu quero pedir que o Senhor, o Deus eterno, venha se revelar para cada um dos que estão clamando agora, pedindo uma revelação do Pai. Que o Senhor venha abençoar
esse homem, essa mulher. Que o Senhor venha arrancar toda a culpa, que o Senhor venha arrancar toda a enfermidade da vida dessa pessoa. Que o Senhor venha trazer milagre para essa vida, Pai. Meu Deus, eu só quero pedir algo do Senhor nessa noite. Que todos te conheçam como Pai. Que todos te conheçam como o único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviaste. Eu sei que muita gente tem o privilégio já de te chamar de Pai, mas muitos ainda não têm, Senhor. Muitos até falam que são teus filhos, mas não te conhecem. E a minha oração é que o Senhor venha se revelar a eles de uma forma muito pessoal, de uma forma muito íntima. Meu Deus, traz para essa pessoa uma revelação, para que a vida seja transformada, para que desse coração venha fluir bênçãos para outras pessoas, meu Deus. Senhor, opera milagres, opera maravilhas no coração dessa pessoa. Tira, Senhor, todo argumento do maligno do coração dessa pessoa. Dá força, amado Espírito Santo, para que essa pessoa venha confessar o Senhor agora, venha confessar os seus pecados, venha remover os seus maus hábitos das suas vidas, para que possam experimentar a graça do Senhor, a salvação que foi dada na cruz do Calvário para essa pessoa. Pai Santo, vai livrando esse irmão, essa irmã, este homem, essa mulher, de todo o medo, de toda a opressão, Senhor, de todo o mal que porventura esteja ali cercando a mente dessa pessoa, meu Deus. Eu peço do Senhor, dê da tua paz, dê da tua sabedoria, dê, Senhor Deus, do teu entendimento para essa pessoa agora, Pai. Senhor, que nós possamos entender que o teu sacrifício foi um sacrifício que nos trouxe essa grande bênção, Pai, porque a humanidade estava perdida, mas agora tem a luz que brilha diante dos homens. Senhor, faz com que essa pessoa, esse homem, essa mulher, reconheça o Senhor agora, que ele possa entregar o coração a Ti, Senhor, e que o Senhor possa perdoar todos os seus pecados. Senhor, em nome de Jesus, também dá força para aqueles irmãos que ainda vivem uma vida oprimida, Senhor, que ainda vivem sob jugo de escravidão, Pai. Senhor, que ainda não andam na luz como o Senhor está na luz, e por isso não tem comunhão uns com os outros, que a partir de hoje possam ter essa comunhão e andar na luz, Senhor. É o que eu peço agora em nome de Jesus. Que teu amor e tua graça inunde cada vida, que teu amor e tua graça venha transbordar sobre essa pessoa, e ela viva uma nova vida, Senhor, e conhecendo o Senhor como o verdadeiro Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. O Ministério do Louvor vai tocar, vai cantar, e depois estarei aqui para finalizar e te abençoar.